Para mim, não há dúvida de que o Flamengo é favorito no confronto. E, ultimamente, nesse confronto, o Flamengo tem levado vantagem. Então, pelo conjunto da obra, eu só acredito no Corinthians conseguindo passar. Não é nem fazer um bom jogo. O Corinthians tem total condição de fazer um jogo equilibrado, sair até com uma vitória em casa. Mas para passar, vai depender muito do que o treinador consegue fazer e algo semelhante ao que o Abel fez no ano passado contra o Atlético, de enxergar as virtudes do adversário e tentar neutralizar de alguma maneira. Se o Corinthians quiser ser protagonista contra o Flamengo, quiser jogar com a bola... É uma roleta russa. Esquece. Cilada. Vocês concordam? Eu acho que é muito O caminho do Corinthians é fazer o que o Atlético Paranaense fez na Copa do Brasil. Talvez assim, nem joga... tanto. Né? Tô vendo você exagerar. É isso? Birner, e essa mão na barbinha aí? Não, que tá rolando? é porque... Tô esperando ele dar o percentual de favoritismo. Nesse, pelo jeito, pelo tom dele, nesse ele vê Flamengo favorito. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que o Flamengo tem jogado muito mais que o Corinthians nas suas grandes partidas, né? Principalmente depois que firmou ali o trio com a Arrascaeta jogando à frente, a dupla mais avançada ali com o Gabigol e o Pedro. Concordo com o Zupac, com as mexidas já tem ali uma outra ideia, um 4-3-3, que pode virar 4-2-3-1 ali com facilidade, que o Dorival sabe trabalhar muito bem, até um 4-1-4-1 se ele quiser. Se o Flamengo reproduzir esse futebol e o Corinthians tiver algum problema de marcação, vai ficar bem complicado para o Corinthians. Pode até acontecer um desastre do ponto de vista corintiano e uma glória do ponto de vista rubro-negro. Porém, eu acho que para fazer o jogo defensivo, o Corinthians não está taticamente tão defensivo com linha baixa ou linha média. Não está tão mal assim. E é um jogo que acontece a mobilização, tem outros aspectos, é um mata-mata. Pô, é o Corinthians. Eu acho muito bom pro Corinthians jogar primeiro em casa. Muito bom. Sim. Eu acho melhor. Sabe Se jogar pudesse escolher, fala assim, Duílio, escolhe aí. Jogaria a torcida do Corinthians, se o time ficar recuado, não vai reclamar de absolutamente também nada. Vai jogar junto, o que, por exemplo, a torcida do Flamengo jamais aceitaria. Sim. E com razão, tá? Mas jamais Mas você aceitaria. imagina um Flamengo dominante, assim, de jogo, não só de proposta, de dar uma amassada no Corinthians? Sim. É que o Flamengo... Mas o Corinthians não precisa querer competir nesse aspecto com o Flamengo. É que assim, precisa respeitar a sua identidade. O Mauro sabe, quando trouxeram o Dorival, ele estava ao meu lado aqui, a gente falou, ele vai arrumar o time. O Dorival é muito melhor do que as pessoas aqui dizem. Eu concordo que ele é subestimado. Ele é muito subestimado. A gente conversado com o Dorival, ele mostrava, por exemplo, na época do Santos, jogando com os alas, os laterais vindo por dentro, coisa que ninguém fazia aqui. Só que no final das contas, saída de três. O Renatinho. Coisa que ninguém aqui valorizava, porque no final das contas o time não ganhava grandes títulos e aqui o técnico só passa a ser valorizado quando ele consegue grandes conquistas, até quando não faz um trabalho tão bom assim ou quando não consegue levar o seu bom trabalho para outro clube, o que mostra que, na verdade, é muito mais o elenco do que o técnico. O Dorival sempre foi, há algum bom tempo. O Dorival dos técnicos da antiga geração é o que mais se preocupou em se atualizar com as coisas do futebol. Então era muito claro que ele ia arrumar o time. E ele arrumou o time. Agora, você me garante que o Flamengo vai conseguir jogar nesse padrão mais 2 meses seguidos? Não. Você garante que o Flamengo reproduz esse tipo de jogo em Itaquera? Não. Você garante uma boa arbitragem? Mas você acha que a chance é maior de reproduzir ou de não reproduzir? A chance maior é de reproduzir, penso. Também acho. A chance é maior de reproduzir. E a solidez é considerável. O Flamengo contra o Atlético Paranaense não jogou mal. Não, e contra diferentes tipos de adversário. Atlético Mineiro, Tolima, Atlético Paranaense. A gente falava da escalação do Corinthians. No lugar do Vitor Pereira, você não escalaria alguém capaz de fazer uma marcação alta muito forte para tentar impedir que o Flamengo faça essa transição e esse jogo em cima da defesa do Corinthians o tempo inteiro, que é um jogo de muito risco para o Corinthians? Eu estava pensando nas alternativas do Vitor, porque assim, nesse tipo de jogo, geralmente ele tem montado linha de 5 para marcar. Sim. Só que o Flamengo não é um time que tem jogado muito pelos lados, o Flamengo tem jogado muito por dentro. Será que vale a pena ele montar uma linha de 5 para um time que não tem pontas? Vale. Essa é uma dúvida que eu tenho. Se a saída do zagueiro for para bater na frente, virar o 5-4-1 virar 4-5-1, sempre que necessário. Sabe o que eu acho? E espero que o corintiano entenda, porque isso muitos podem discordar, mas para mim é um elogio ao Corinthians. Para mim, nessa dinâmica, eu acredito no Corinthians também por ser o Corinthians. E explico por quê. Porque existem marcas. Tem um clube aguerrido, um que tem mais raça, um que tem futebol envolvente, são DNAs. E poucos times, se não nenhum, tem essa marca de superação. Assim, o Corinthians é um time que a gente viu já com times... Esse time não é ruim,
mas eu acho pior do que o do Flamengo. Claro que é pior. E acho que se fosse outro clube, eu falaria, nossa, se conseguisse se classificar, zebra. E do Corinthians eu não Tem falo mais que é clubes que zebra. tem isso. Não, Tem mais Porque, clubes que porque tem eu isso. vou te falar, o Corinthians, como passou do Boca, o Boca tá ruim, bababá, mas daquele cata-cavaco, todo mundo machucado, pra mim é marca Mas de eu acho Corinthians. que esse é um ponto. Era o Corinthians limitado, tecnicamente. Sem opções. O Corinthians limitado, tecnicamente, o Vitor Pereira conseguiu transformar em um time competitivo. Exato. Agora, o Corinthians bom, o Corinthians com os Sim. caras, não é um time confiável na mão do Vitor Sim. até hoje. Perfeito. E eu acho que ele tem alguma responsabilidade, mas existem fatores, né? As lesões, o estágio físico diferente de cada jogador, o Michael não voltou bem da lesão, o Yuri tá se achando, o William não conseguiu assumir protagonismo, o O Juliano... Yuri tá se achando? Oi? Tá se Não, encontrando. se encontrando. Só pra pessoa não achar que você falou uma coisa que eu tinha Obrigado. entendido. Tem Renato Augusto fora, tem o Juliano que não consegue jogar com regularidade. Então tem todos esses pontos. Então esse time, o time que ele vai colocar em campo, não é um time que se provou. Por isso a dúvida. Mas eu não pra subestimo. Até para fazer assim, essa ao marcação, o que Mas tenho dúvidas. o Birra fala, Também teve. será que ele vai fazer uma marcação alta lá em cima e tal? Aí o Zupac, mas vai fazer linha de 5 lá, não precisa. Eu acho que ele tem essas dúvidas, porque para fazer a marcação também alta, ele tem os problemas tipo Roger Guedes que não ajuda. Aí ele tem que tirar o Roger Roger não vai Guedes, jogar. ok? Aí ele põe um miúdo lá, Sim. que esse miúdo volta para correr, volta aqui. Mas aí quando pega a bola, esse miúdo tá aqui na lateral. Pô, mas esse Adson entrou para ser atacante. Não está treinado isso. Quando ele chegou, esses dias a gente conversou sobre o trabalho dele aqui no Corinthians, ele chegou pensando em tudo isso. Ele queria jogar, ele deixou claro, quero jogar com intensidade, vou marcar lá em cima, não sei o quê. Aí falaram para ele, mas dá uma olhada na idade média do time que estão te entregando, talvez você não consiga isso, esses caras não vão aguentar fazer isso 90 minutos. E a coisa não funcionou mesmo, e ele nunca conseguiu botar o time que a gente gostaria. Você está se referindo aí do Paco. Qual é o time dele mesmo e como é que vai funcionar? Mas está somando pontos e está indo. Sim. Com muito mais resultado que rendimento, mas está indo. Mas ele não sabe. Eu acho assim, ele não vai tentar ser protagonista nem no primeiro jogo em casa. Então, ele vai se defender para ganhar de 1-0, tiver uma bola ali e tal, mas vai se defender. Explorar porque o William nas costas do Rodinei. explorar, sabe? ou quem Aliás, sabe o Yuri faz seu primeiro gol, arrancada, etc. Só pra Porque entender. o Flamengo vai vir para cima. Na minha opinião, o Flamengo vai vir para cima mesmo no jogo em São Paulo. É que eu não penso isso, tá? O que eu não penso, o que eu vou dizer, mas estou seguindo a linha de raciocínio Sim. de vocês. Você acha que ele assinaria... E eu quero saber até o que o torcedor corintiano pensa, se quiser mandar... Manda na aí, nossa hashtag linha de passe. Assinaria um empate no jogo de ida, agora? Não, 1 a 0. Corintiano, assina um Não, empate? acho que assinaria Não, o empate. Assinaria, não. Não, ele vai jogar com a esperança Mas, de acho ganhar que, de mas, um mas ali, eu de acho que segurar o Flamengo. entenderiam. Né, assim... Dependendo de como for o jogo, né? Porque o Flamengo... Se o Flamengo jogar mal e o Corinthians não vencer, aí o olhar sobre o Corinthians muda. Mas acho Porque que também tem uma outra questão. Será que o Flamengo vai fazer 2 jogos sem conseguir reproduzir o seu melhor futebol? Porque se o Corinthians jogar o seu futebol padrão e o Flamengo fizer um jogo no nível Flamengo, Tolima, Atlético Mineiro e tal, acabou. O Flamengo classifica.